Olá, bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero tratar de um assunto que está bem polêmico, que é o suicídio. Nós vimos algumas coisas acontecendo com o jogo da Baleia Azul e principalmente esse tema foi suscitado, abordado através da série 13 Reasons Why. Então vamos fazer uma reflexão aí sobre a 13 Reasons Why. Primeiro, falar de um tema desse fazendo uma série. Por incrível que pareça, o suicídio ele é proibido de ser noticiado na imprensa ou na mídia, porque isso acaba encorajando as pessoas que já têm uma predisposição a cometer este ato, a realmente cometê-lo. Então, vamos fazer uma reflexão aí sobre a série. Primeiro, a menina morre. Desculpa, deu spoiler. Mas ela não morre no final, ela já morre no começo da série. A Hannah Baker, que é a personagem principal, ela comete o suicídio. E aí a série decorre toda falando aí por que ela escolheu este caminho. Então são 13 reasons. Então são 13 porquês ou 13 razões por que ela cometeu o suicídio. Hannah é uma adolescente que está em idade escolar e passa por um quadro de aceitação. Nós temos o salvador, o tirano e a vítima. Então nós temos aí nosso triângulo. Essa série reflete muito bem esse jogo psicológico que todos nós fazemos em algum momento da nossa vida. Até mesmo pra gente se defender de algumas coisas. A Hannah, ela tenta o tempo todo encontrar um salvador para a vida dela, mas ela não consegue. E todos esses salvadores acabam se tornando tiranos. E esses tiranos cada vez mais afirmam que ela é uma vítima. E como vítima, ela não vê outra saída a não ser tirar sua própria vida. Tanto que ela vai atrás do cara que ela gosta, o cara que ela gosta não consegue salvar ela, os amigos não conseguem salvar ela, e até mesmo o professor não consegue salvar a Hannah. Mas na verdade a força que ela precisava para ser salva estava dentro dela. Se ela saísse do jogo, tirano, vítima e salvador, ela poderia ser a própria salvadora da sua vida, sem precisar que ninguém assumisse esse papel. Isso é muito perigoso, porque nós sempre vamos estar à mercê de um salvador e à mercê de um tirano. E também nós podemos rodar nesse triângulo, nós podemos ser a vítima e depois nós podemos ser os tiranos, e tentar ser o salvador de alguém. Nós não vamos conseguir. Eu queria dar uma visão um pouco bíblica também. Eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, não, porque ela não tem Deus, porque a pessoa que comete suicídio, ela não tem Deus, então ela tira a própria vida, ela tem depressão, precisava de uma chinelada na bunda, precisava de uma surra, ou de uma pia para lavar, ou de coisas para fazer. Queridos, nós não sabemos o que está passando na cabeça e no coração de ninguém. Acho que nós, como cristãos, temos que nos colocar um pouquinho no lugar do outro. Por que essa pessoa chegou nesse ponto extremo de desistir de si própria, de não querer mais nada, de desistir da vida? A dor que está dentro do coração dela deve ser tão profunda, que ela simplesmente quer um alívio. E como que ela vai ter esse alívio de não sentir mais dor? Algumas pessoas vão para as drogas, outras pessoas vão para a bebida, outras pessoas vão para outro tipo de vício, e algumas acabam tirando a sua própria vida, como uma forma de ter esse alívio, de tirar essa dor dentro do nosso coração. Mas o que eu quero dizer? Em Adão, até a volta de Jesus, nós temos aí um coeficiente chamado sofrimento, porque nós estamos numa natureza caída, nós temos uma natureza de morte espiritual, de morte emocional, que nos aflige o tempo todo. Vamos ver um pouquinho dos nossos personagens bíblicos. Eu acho que a Bíblia é o nosso manual
e ela nos traz alguns exemplos de superação. Primeiro deles, Elias. Elias era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus. E Elias, depois de enfrentar 400 profetas de Baal, depois de enfrentar Jezabel, que era uma tirana, Elias se retira e fala assim: Senhor, eu não aguento mais, essa dor que eu tô sentindo é demais, eu não aguento mais, eu quero parar, me leva dessa vida, não é? E aí o Senhor vem com consolo para Elias, e Elias retorna à sua missão. Mas ele passou por um momento muito deprimente. Outro exemplo, Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Jeremias, ele tinha uma missão de pregar a palavra de Deus. Ele não pôde ter filhos, ele não pôde ter esposa, ele simplesmente tinha a missão dele de pregar a palavra de Deus. Vocês imaginam quão sozinho Jeremias se sentiu? Jeremias não tinha ninguém a não ser Deus para estar com ele, para consolá-lo. E quanto ele lamentava pelo povo que ele amava. Imagina a dor daquelas profecias vindo contra o povo e ele tendo que dizer aquilo para aquele povo. Se você nunca leu, pega o livro de Lamentações ou mesmo o livro de Jeremias, você vai encontrar o quanto esse profeta sofreu e quanto ele ficou sozinho. Ele foi jogado no poço, ele foi desprezado, ele sofreu bullying do seu povo. E mesmo assim, mesmo com essa dor profunda dentro da alma, ele não desistiu. Ele continuou até o fim. Vamos tomar um exemplo agora de Emã. Emã, ele era um salmista, ele era um levita que trabalhava no templo. E Emã, ele escreveu um salmo que é o Salmo 88. Eu quero ler um pedacinho com vocês. Mas eu quero que vocês vejam o contexto em que estava Emã. Emã era um salmista, um levita, um sacerdote do templo. Ele estava com Deus, ele estava na presença de Deus. E o que aconteceu? Algumas pessoas dizem que pode ter sido, ele pode ter tido lepra, e aí essa doença fez ele ficar isolado, e isso levou ele a um estado de alma tal que ele escreveu o Salmo 88. Mas o que eu quero dizer, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Paulo tinha um espinho na carne. Nós nunca soubemos qual era esse espinho de Paulo. Mas eu acho que a Bíblia é tão legal porque ela nos deixa sem saber exatamente qual era a situação em que Paulo, qual era o espinho na carne de Paulo, qual era o espinho em Emã. Porque nós nos identificamos com essas pessoas. E nos identificando com essas pessoas, nós vemos como elas superaram tudo isso, como elas passaram por isso. E isso nos serve de exemplo. Vamos ler um pedacinho? Ó Eterno, Deus de minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chegue a Tua presença a minha oração. Presta ouvido ao meu clamor. A minha alma está saturada de desgraças. Minha vida está à beira das profundezas da morte. Já sou contado entre os que baixam a sepultura. Sou como uma pessoa absolutamente alquebrada. Sinto-me abandonado à minha própria sina, entre os mortos. Sou como os trucidados que jazem na região dos mortos, dos quais já não te lembras, pois estão apartados de tua mão. Tu me depositastes nas profundezas do fosso, nos lugares tenebrosos e abismais. Sobre mim pesa tua cólera, com todas as tuas grandes ondas do mar me afligiste. Afastaste de mim os meus conhecidos, fizeste de mim um horror para eles. Enclausurado, não vejo qualquer saída. Meus olhos anuviam-se de preocupação. Todo dia te invoquei, Senhor, estendendo para ti as minhas mãos. Farás, entretanto, um milagre para aqueles que já se despediram da vida? Porventura os mortos virão a se levantar e te louvar? Que dor que a mãe estava passando na alma. Quantas vezes nós passamos por este sofrimento, não é?
E é tão bom quando você lê alguma coisa que você se identifica. Mas Emã também colocou a sua esperança no Senhor. Ele colocou a sua esperança em Deus. Ele conseguiu ter essa força interior que o fez prosseguir. Eu acredito que ele tenha prosseguido, porque senão ele não estaria na Bíblia. Vamos ver o nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus, no jardim do Getsemane, prestes a entrar numa jornada até a cruz. Vocês já se imaginaram no lugar de Jesus, no Getsemane, sabendo que você ia morrer? Crucificado, torturado, porque a cruz era um método de tortura e ele sabia que ia passar por aquilo. E mais, ele sabia que ia ser abandonado pelos seus discípulos. E ele foi traído por Judas, um dos seus discípulos, a qual ele amava. Olha quanto sofrimento passou Jesus. Pedro o negou 3 vezes. Falou assim, não, eu não conheço, não sei quem é. Ele ficou sozinho, né, com alguns poucos fiéis, né, com ele. Mas no jardim do Getsemane, ele chegou a suar sangue. E os médicos hoje em dia dizem que para você chegar a suar sangue, você tem que ter passado por uma pressão, uma aflição moral muito grande no seu corpo, porque aí os seus vasos se dilatam e acaba suando sangue. Olha só como era o estado de Jesus no Getsemane. E ele disse assim, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Quantas vezes na nossa vida a gente vem para diante do Senhor e diz, Senhor, afasta de mim este cálice. Talvez você esteja renunciando à sua vida para cuidar de alguém. Talvez os seus amigos na escola estejam te desprezando, estejam te agindo como tiranos na sua vida. E você não está encontrando salvação. Eu quero dizer, meu querido, eu sofri muito essa tirania. Eu sofri muito com bullying mesmo na escola, de pessoas que me desprezaram. E quando eu li isso, que Jesus foi desprezado, Jesus foi humilhado, Jesus foi açoitado. Não sei se vocês já assistiram a Paixão de Cristo, é bem aquilo, quando bate o chicote nas costas dele, sai pedaços de carne. Foi humilhado. Nossa, você é Deus? Então te salva. Olha só o que aconteceu com o nosso mestre. Mas ele encontrou a força e passou por tudo aquilo. Muitas vezes a gente pede para Deus assim, Deus, eu quero parar de sentir isso, eu não aguento mais, Senhor, tira de mim. O Senhor não vai simplesmente tirar de você. Você tem que tomar a decisão de qual caminho escolher. Você tem que tomar a decisão. Olha, eu escolho a vida. E é um ato de coragem você escolher a vida. Jesus está com você, querido. Não tire a sua própria vida por coisas que você está passando, que parecem doer infinitamente no seu coração. O Senhor prometeu o Espírito Santo dele para estar com você, para te dar essa força. Deus, ele não vai tirar as coisas, as suas fraquezas, os seus pecados, você não vai parar de sentir. Deus, eu quero parar de sentir isso. Você tem que escolher. Eu escolho parar de sentir isso. Eu escolho o caminho do amor. Eu escolho. E aí então o Espírito Santo sim vai estar contigo, te honrando e te dando forças neste caminho, nessa escolha. Jesus foi tentado também no deserto. No deserto, Satanás chegou para ele, o tirano chegou para ele e disse assim, olha, se você é Deus, atira-te daqui. Já imaginou se Jesus lá em cima, no cenáculo, tivesse se atirado? Ele ia tirar sua própria vida. Ele passou por essa tentação de tirar sua própria vida. Jesus também foi tentado na sua fraqueza, que era o seu corpo. Ele sentiu fome, e a fome é uma fraqueza.
E naquela fraqueza, o diabo falou assim pra ele: olha, se você é Deus, se você é o filho de Deus, então faz essas pedras se tornarem pães. E aí Jesus: nem só de pão viverá o homem. Quantas vezes tem faltado o pão na nossa vida? Mas lembre-se, nem só de pão viverá o homem. O sofrimento que nós passamos um dia vai ter fim. Minha avó já me dizia: olha, minha filha, tudo nessa vida tem um fim. E tem, gente. Tudo nessa vida tem um fim. Mas se você está com Jesus, se você está com o Senhor, você está muito mais forte, porque Deus te dá uma paz dentro do seu coração. Quantas pessoas às vezes cometem esse ato, esse suicídio, porque não tem a paz dentro do coração, não tem essa força interior, não acha essa paz que vem de dentro. Então Jesus hoje, Ele te dá essa paz, que você encontre a força que fez Ele vencer. Ele é o nosso exemplo, Ele venceu Satanás. Ele venceu a sua aflição, a sua dor. Ele passou pela cruz. E graças a Ele, hoje nós temos perdão e reconciliação com Deus. Graças a Ele, nós temos o espírito de vida dentro de nós. E você hoje, que você aceite esse espírito de vida dentro de você. Peça para Jesus entrar dentro do seu coração. Senhor, entra dentro do meu coração, me dá paz. Eu preciso dessa paz. E aí você vai ter essa força, você vai passar por isso, você vai passar pelo seu sofrimento, você vai vencer o pecado, porque Ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso são palavras de Jesus. Essas palavras sempre me consolam de alguma forma, quando eu estou passando por alguma dificuldade. Não, Jesus venceu, então eu também vou vencer. Então eu te aconselho a ouvir mais a palavra de Deus, a estar mais com o Senhor, para que você encontre essa força dentro de você que te faz passar pelo sofrimento. Amém? Que Deus te abençoe, não desista da vida. E não despreze quem está passando por essa dificuldade. Não fala que precisa de uma chinelada ou de alguma coisa, simplesmente se coloque no lugar do outro. Era assim que Jesus fazia. Vamos nos amar uns aos outros. O mundo hoje está tão cheio de ódio, tão cheio de tristezas. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos ser a luz do mundo, nós precisamos ser instrumentos de Deus, instrumentos de amor. Vamos escolher o caminho do amor. Não é um caminho fácil, queridos, mas é o melhor caminho. Quando você passa uma dificuldade, você sempre sai mais forte depois. E você sempre vai poder ajudar alguém depois. Que você tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que essa reflexão possa mexer um pouquinho com o seu coração, com a sua sensibilidade em relação a você ou em relação a outras pessoas. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, divulgue este vídeo, se inscreva no nosso canal, tem muitas palavras boas. Nós queremos ser instrumentos de amor, nós queremos ser instrumentos do Senhor Jesus. Nós queremos ser instrumentos de bênção na sua vida e que você encontre a força necessária para superar o seu sofrimento. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.